Fala, Forjados, professor Kaique aqui falando, e eu queria falar hoje um pouquinho sobre a questão da distração. Essa aula ela tem o objetivo de mais ser uma espécie de reflexão, nos convidar a pensar sobre distração, atenção, coisas que são fundamentais para o estudo. Inicialmente, só para trazer um contexto um pouco mais teórico, eu gostaria de abordar a questão da origem etimológica da palavra distração. A palavra distração ela vem do latim distractio e ela vem de dois termos, o prefixo dis e o sufixo trahere, que basicamente o dis é afastar e o trahere seria puxar. Então, basicamente, é essa ideia de forças que puxam para lados contrários, lados opostos. E quando a gente fala sobre o estudo, e mais especificamente sobre essa ideia de distração nos estudos, nós podemos dizer que durante o estudo nós estamos submetidos a uma espécie de duas forças contrárias. Uma que nos puxa para o estudo e outra que nos puxa para os elementos distrativos do estudo, que nos trazem distração do estudo, que são desde coisas triviais até coisas importantes, mas que não são o nosso dever naquele momento, no qual nós deveríamos estar unicamente estudando e não vendo outras coisas. Para trazer um pouco mais de luz sobre esse conceito de forças contrárias, eu gostaria que nós pensássemos no conceito de física de forças contrárias. A gente pensa aí no contexto de um bloco, podemos imaginar um bloquinho ali, no qual está submetido a uma força de 20 newtons para a direita e uma força de 20 newtons para a esquerda. A gente sabe que em física, o conceito de força é um conceito que, de modo geral, determina o movimento das coisas. E a gente pode dizer que um bloco nessa situação, no qual é submetido a uma força de 20 newtons para a direita e uma força de 20 newtons para a esquerda, logicamente espera-se que se ele não for submetido a uma outra força ou um atrito, ele vai se deslocar para a direita, né? E aí, nesse sentido, a gente, quando olha para o estudo, a gente tem que considerar isso. Por quê? Porque se nós queremos ser, por assim dizer, estudantes forjados, estudantes capazes de ser aprovados, e mais do que aprovados num curto período de tempo, um período de tempo curto, mais realista, nós devemos encarar isso. Devemos encarar com seriedade essa realidade que nos é submetida. É interessante pensar que assim como esse bloco que estava submetido a uma força para a direita mais forte do que a força para a esquerda, nós hoje também estamos submetidos a uma força que nos convida à distração muito mais forte do que uma força que nos convida à atenção. Por quê? Porque de um lado somos nós, né? Muitas vezes que não tivemos uma boa formação na escola, muitas vezes não fomos formados em uma família que nos convida à atenção, ao estudo. Existe uma série de limitações que só nós sabemos, cada um de nós sabe as nossas limitações. E nesse sentido, qual é a força contrária? A força contrária muitas vezes ela é desproporcional, e até mesmo diria que ela é uma força, por vezes, extremamente desproporcional, de fato, porque muitas vezes ela vem de grandes empresas, né? Grandes empresas que projetam coisas que foram feitas para manter a nossa atenção, nos prender ali. Então quando a gente olha para essa disparidade de forças, seria interessante se a gente nos perguntasse o que eu posso fazer então, frente a isso? O que eu posso fazer para fortalecer a força do estudo e enfraquecer a força da distração? Nessa reflexão, eu gostaria de trazer mais três aspectos gerais, que eu vejo que não são muito comentados entre os professores de modo geral, mas que eu vejo que são fundamentais para um estudante que quer ser, de fato, de alta performance, que é a unidade de vida, a responsabilidade e o senso de urgência. O que seria unidade de vida? Seria aquela vida que tem um eixo central, aquela vida que faz sentido. A gente pode pensar aí no caso de um profissional um atleta de alto desempenho. A gente vê que a vida desse atleta, ela tem como centro o seu esporte, né? A sua atividade. Aqui eu trouxe um exemplo que todo mundo conhece bem, que é o exemplo do Cristiano Ronaldo. A gente sabe que, se a gente for parar para ver a biografia do Cristiano Ronaldo, a gente vê que ele, nos treinos, mesmo ele sendo de alta
Mesmo ele sendo de elite, ele costumava ser o primeiro a chegar nos treinos e o último a ir embora, mesmo sendo de elite. E além disso, a gente vê que ele tinha toda uma estratégia ali de recuperação, de descanso, uma técnica de recuperação muscular, toda essa técnica que fazia com que ele fosse esse atleta de alta performance. E é interessante que para fazer isso, ele tinha que pautar toda a vida dele, né? Ou seja, ele tinha que ter um sono adequado, ele tinha que ter uma alimentação adequada, ele tinha que ter um treino adequado. Tudo estava inclinado para essa questão do esporte. No estudo também não é diferente. Se a gente quer estudar para um concurso concorrido, a gente também tem que ter, por assim dizer, uma unidade de vida. A gente tem que ter uma vida que esteja inclinada ao estudo. Uma vida que as pessoas possam olhar para nós e falar, nossa, aquele está um estudante, aquele é um estudante. E nesse sentido, além da questão da unidade de vida, também tem a questão da responsabilidade. A gente sabe que nós devemos ser sempre responsáveis pelas nossas ações. Eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola, que ele diz da seguinte forma, que faça todas as coisas como se tudo dependesse de você, confie como se tudo dependesse de Deus. E a gente sabe que na verdade é isso de fato. Existem muitas coisas que não estão sob o nosso controle. Que dia vai ser a prova, se eu vou estar doente no dia da prova, se vai estar chovendo, se vai estar barulho, se vai estar quente, se vai estar frio no local da prova. Questões que nós não temos controle. Mas encarando essa postura de responsabilidade e confiando na providência divina que sempre está ali para nos ajudar, para nos sustentar, nós podemos ter certeza de que a gente vai ter resultados muito melhores. Tendo essa postura de responsabilidade diante da vida. Postura essa que é fundamental em todas as coisas que nós fazemos, não só no estudo, mas em tudo. Nós bem sabemos que aquelas pessoas que tendem a ser muito queixosas, poliqueixosas, muito vitimistas, elas tendem a ter resultados irrisórios perto daquelas pessoas que encaram o peso que a vida nos impõe. E o último ponto, que também é muito importante no meu ver, é a questão do senso de urgência. E quando nós falamos de senso de urgência, eu não me refiro aqui à pressa, tampouco à ansiedade, porque a gente sabe que a pressa, como a ansiedade, mais atrapalha do que ajuda nos nossos estudos. Esse senso de urgência estaria mais ligado à ideia que Sêneca nos disse. Tem um escrito de Sêneca no seu livro Brevidade da Vida, que ele fala da seguinte forma: vocês temem tudo sendo mortais, e desejam tudo como se fossem imortais. E, então a gente pode dizer que muitas vezes nós tememos fazer uma prova X, tememos fazer um determinado simulado, que evidencia as nossas lacunas, evidencia as nossas fragilidades, as nossas dificuldades no conteúdo, mas ao passo que nós tememos essas coisas, de modo paradoxal, nós também desejamos coisas grandes. Nós desejamos passar um bom concurso, ter uma boa remuneração, nós desejamos essas coisas e por vezes nós temos uma postura bem infantilizada. Nós pensamos que essas coisas, com o passar do tempo, elas vão vir para nós magicamente. A gente sabe que isso não é realidade. Quando a gente olha para a vida concreta, a gente vê que isso não é uma realidade. Por que isso não é uma realidade? Porque fazendo isso a gente nos considera um elemento crucial de que nós somos mortais, nós temos uma quantidade de tempo nessa Terra. Então a gente não tem um tempo indefinido, um tempo eterno para buscar os nossos objetivos. Por isso que nós devemos encarar com seriedade a vida. Porque dentre poucas décadas provavelmente já não estaremos mais aqui. E se a gente não encarar a vida com essa seriedade, não com essa pressa e ansiedade, mas com essa seriedade, com certeza a gente vai ter muitas coisas que a gente não vai alcançar devido a essa nossa falta de senso de urgência. Então é isso, Forjados, é uma reflexão curta, que eu gostaria de trazer esses 3 elementos, né, que são fundamentais ao meu ver para lidar com a distração. A gente sabe que existem muitas outras questões que a gente pode falar sobre distração, desde questões mais práticas, celular, hábitos e tudo mais, mas essas questões mais subjetivas e também importantes que eu vejo que muitas vezes não é falada. Então, retomando, para você vencer a distração é fundamental que você tenha uma unidade de vida, que esteja o estudo como centro, você possua um senso grande de responsabilidade e um senso de urgência.